como é que vocês estão? Hoje eu trago para vocês a nossa aula de Geografia na página 88, onde eu vou estar falando sobre o comércio e a prestação de serviços. E aí também assim, o que é o comércio? O comércio é a troca de produtos e antigamente, né, eu botei assim, essa informação não é que está no livro de vocês, eu peguei, né, as trocas eram, então, diz assim, que o comércio não é a troca, a venda, né, antigamente era a troca desses produtos, mas hoje é a venda, né, de um produto, é a comercialização desse produto. Antigamente as trocas eram feitas por produtos de valor desconhecido, onde cada um valorizava o seu produto. Hoje a troca é feita de forma indireta, as pessoas trocam o dinheiro pelo produto que deseja. A invenção do dinheiro contribui para a simplificação e a promoção do desenvolvimento do comércio. Então, antigamente eu plantava arroz e meu vizinho ele plantava feijão. Então, o que é que a gente fazia? A gente trocava os nossos produtos. Né, eu trocava o meu pelo dele e assim por diante, ia vender lá, né, no mercado e cada um ia trocando seus produtos. Mas aí com a invenção do dinheiro, com a invenção da moeda, né, houve-se a necessidade, né, de ao invés de eu trocar o produto, eu vendia o meu produto em troca daquele dinheiro, porque eu ia e comprava, né, o dinheiro, e aí foi se existindo a comercialização. Então aqui, ó, no livro de vocês está a seguinte informação. Tudo que as indústrias produzem precisa chegar até as pessoas, precisa chegar até as nossas casas, nossas residências. Quanto mais compradores houver, mais será o lucro das indústrias. A relação entre quem produz e quem consome ou usa os produtos é feita através do comércio. Assim, o comércio é toda e qualquer forma de compra e venda ou troca de produtos, bens, mercadorias ou serviços. Em geral, quem comercializa ou faz com vistas a obter lucro. Então, essa troca, essa venda, é uma forma de você obter lucro, sustento da família, né? Você está comercializando, é você fazer investir em seu negócio e assim por diante. O comércio ele pode ser classificado de diversas formas, em relação à utilização ou não do dinheiro, é o direto e indireto, em relação à quantidade de produtos, bens ou mercadorias, os atacadistas ou varejistas, ou em relação ao local de comercialização, interno ou externo. Então aí o comércio direto, que era o que existia, né, antigamente, né? O que existia antigamente é aquele que acontece por meio da troca, sem a utilização da moeda vigente no local. Então não existia a moeda, eu tenho um produto, você tem um outro produto, vamos fazer a troca desse produto, que vai favorecer tanto a mim quanto a você, sem precisar usar a moeda do local, sem eu precisar, eu quero comprar um produto que você vende, quanto é que você está vendendo? R$ 20, eu tenho os R$ 20 e dou para você. Não, eu tenho, você faz toalha bordada, eu faço crochê. Um exemplo. Então vamos fazer a troca. Eu tenho interesse no seu produto, você tem interesse no meu produto. Então a gente troca sem precisar usar o dinheiro. Já o mercado indireto é aquele que acontece por meio da troca indireta, na qual se utiliza a moeda vigente do local. Eu faço um produto, né, eu trabalho com artesanato, você tem interesse no meu artesanato, então você usa o seu dinheiro, para comprar o meu produto. E aí, os comércios atacadistas. Ocorre quando se comercializa uma grande quantidade de produtos, bens ou mercadorias. A gente tem os exemplos dos supermercados, o Açaí, o Atacadão, que são atacadistas que vendem em grande quantidade. Você pode comprar no varejo, uma unidade só, mas quando você pode também comprar em atacado. Atacado você compra em grandes quantidades, você paga por um preço menor, né, você comprando em preço de atacado do que você comprando em preço de varejo. Por exemplo, lá na placa tem lá, sai a um preço e atacado sai outro preço de varejo. Por exemplo, se eu vou comprar um extrato de tomate, se eu comprar diversas caixas, uma caixa, eu posso pagar 1,5. Se eu comprar em varejo, que é apenas 1 ou 2, eu pago 1,15. 10 centavos a mais, certo? Então, o comércio atacadista ele ocorre assim, né? Quando você comercializa em grande quantidade. Tem gente que compra, eu vou comprar produtos para revender. Aí você compra em preço de atacado. Por exemplo, se o produto é 10, você compra em preço de atacado acima de 15 unidades, você vai comprar, eu quero comprar em preço de atacado. A partir de quanto? Se você compra 15 unidades, um relógio, eu quero comprar em preço de atacado. Você só compra acima, você só tem para pagar preço de atacado, você compra 15 relógios. Você paga R$ 8 nesses relógios, digamos que ele seja 10 varejo, você paga 8. Aí os comércios varejistas ocorrem quando se comercializa uma pequena quantidade de produtos, bens ou mercadorias, o que eu acabei de falar.
E o comércio interno e externo é o que se realiza dentro do mesmo país. Então, você comercializa o produto dentro desse país. O mercado externo é quando você se realiza entre países diferentes, podendo ser dividido em comércio de importação e de exportação. Você tem seu produto aqui, produtor de uva, aqui, e aí você exporta o seu produto para outro país, vende a uva para outro país, para lá eles fabricarem o vinho. Lá ele fabrica o vinho e importa o vinho para cá, para o Brasil, para a gente comercializar o vinho. Então a gente produz a uva, exporta e ele depois importa para cá. A uva para cá e a gente exporta lá, ele produz o vinho e depois o vinho é mandado para cá e a gente comercializa esse vinho. Então, certo? Isso é o comércio externo. E aí nós temos a prestação de serviço. O que é a prestação de serviço? Ela corresponde à comercialização de serviços que utilizam trabalho físico ou trabalho intelectual como principal atividade. Então, eu tenho o meu serviço, eu sou formada em informática e aquela empresa, eu vou oferecer o serviço, eu vou prestar o meu serviço àquela empresa. Então, é prestação de serviço ou então a minha atividade, o meu trabalho intelectual para desenvolver. Eu passo um ano, eu passo um certo período na faculdade, na academia, me formando, me especializando para depois eu oferecer o meu trabalho intelectual para aquela empresa. Isso é prestação de serviço. Atualmente, há uma enorme variedade de serviços que são oferecidos e prestados a pessoas ou às empresas. Serviços de atendimento, lazer, suporte, advocacia, saúde, educação, comunicação, transporte médico, hospitalar, turístico, alimentícios, jurídicos, entre outros. Então, para isso a gente se especializa, a gente passa por um processo acadêmico, passa por um processo de formação, para depois você oferecer o seu serviço, a prestação de serviço. Ou eu tenho uma empresa, a minha empresa ela trabalha com ar-condicionado. Então, eu presto meu serviço, eu trabalho com manutenção de ar-condicionado, limpando o ar-condicionado. E a minha empresa, aí eu sou contratada por uma empresa para fazer toda a manutenção dos ar-condicionados daquele edifício. Então, a minha empresa, que trabalha com limpeza de ar-condicionado, vai prestar serviço àquela outra empresa para limpar todos os ar-condicionados daquela empresa, certo? Então, há estudos que indicam que a prestação de serviço é a atividade econômica que mais gera emprego em nosso país nos dias atuais. É interessante observar que com grande frequência são inventados novos serviços a serem prestados. Por isso, esse setor econômico é dinâmico e está em crescimento. Foi o exemplo que eu dei agora. Então, ele está sempre em movimento, as pessoas estão buscando se especializar, chefes de cozinha, manicure, e aí hoje a gente tem unhas postiças, cílios, alongamento de cílios, unhas em gel. Então, são serviços que estão crescendo a cada dia. E aí as pessoas se especializam, desenvolvem suas habilidades e depois elas prestam serviço a quem realmente está interessado. E aí, para não se tornar um vídeo tão longo, a gente termina a nossa aula falando sobre o comércio, que é bem simples, vocês respondem a atividade na página 90, 91, 92 e 93. E aí a gente finaliza esse assunto. Beijos, fiquem todos com Deus.